E aí, amigas e amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito obrigado, bem-vindos a mais uma edição do Fazer o Quê? O podcast de quem faz as coisas, de quem não fica só no campo das ideias e parte para ação. Hoje a gente tem uma convidada, a primeira convidada do Fazer o Quê? De muitas que nós vamos trazer aqui. E será certamente uma edição que vai marcar época, porque ela saiu da zona de conforto e fez uma empresa que é uma graça. Vocês vão curtir site, vocês vão conhecer uma história muito inspiradora. Eu prometo para vocês, se vocês ficarem comigo aqui até o final hoje, vocês vão adorar e vão ficar cada vez mais fãs do Fazer o Quê? Muito obrigado pela tua audiência, a gente tem crescido na participação das pessoas e eu curto muito fazer esse trabalho aqui e te digo, interesse comercial desse tamaninho, interesse de legado, de deixar coisas boas para a tua vida, de contribuir com a tua história, de contribuir com a tua decisão de empreender. Conte com isso, esse é o nosso propósito é contribuir com você, acredite nisso, estamos fazendo tudo isso aqui com uma vontade muito grande de acertar e de sermos úteis a você. Como eu já disse a vocês várias vezes, e vou repetir, esse podcast aqui tem a honra de contar com o patrocínio da CIA Técnica by Gubolin Company. A CIA Técnica, ela atua no Brasil, pessoal, desde 2010 e ela desenvolve projetos internacionais. Ela tem clientes no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Ela tem uma missão bem legal e bem clara. Ela conecta atividades, negócios e empresas por meio da transformação digital, fornecendo soluções tecnológicas e de negócios de forma personalizada. Como resultado da expansão internacional, recentemente, em 2022, nasceu a Gubolin Company, empresa com sede em Toronto, no Canadá, onde reside hoje o meu amigo João Gubolin, que tem focado a sua atuação em projetos de inovação e transformação digital nos setores da logística, transporte e cadeia de suprimentos nos mercados norte-americano e canadense. CIA Técnica, muito obrigado pelo prestígio que vocês nos dão, muito obrigado pelo patrocínio ao Fazer o Quê? E agora eu vou falar da nossa convidada de hoje, prazer imenso recebê-la aqui. Ela é filha do Fábio, que eu conheço respeitosamente por Dr. Fábio, e também da dona Cristina. Ela é mãe do Joaquim, natural de São José do Rio Preto, ela é formada pela Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB USP, que, diga-se, hein, pessoal, é uma faculdade que desenvolveu talentos da odontologia, da ortodontia no Brasil inteiro. Em todos os eventos que eu vou relacionados à odontologia e à ortodontia, sempre a formação do pessoal envolve magicamente essa Bauru tão querida de todos nós. Ela é especialista e mestre em ortodontia, sócia do Centro Lira de Odontologia, não de ortodontia, e também sócia da DVI Radiologia, que é uma rede que cresceu e já está presente em quase todo o Brasil. É uma franqueadora importante hoje no cenário do franchising brasileiro. Recentemente, é sobre isso que nós vamos falar hoje, ela deu um grande salto e decidiu criar a sua própria fábrica de alinhadores ortodônticos, que é a BioSmile. Pessoal, e aí reside a essência do nosso bate-papo. Eu quero receber com muito carinho essa pessoa que eu tenho um respeito profundo, uma admiração muito grande, Aline Ortiz Lira. Querida Aline, muito obrigado por estar aqui. Estou super feliz com a tua presença. Você é sempre encantadora no trato, no convívio. É muito bacana te encontrar. E hoje eu estou especialmente feliz. Primeiro, porque
eu tenho sofrido uma pressão da Júlia, minha filha, que fala, pai, que história é essa de ficar entrevistando essa fila interminável de homens? Eu falei, mas filha, não foi pensado, não foi assim uma decisão, nós só vamos entrevistar homem. É só você repetir meus episódios várias vezes no intermédio. Pois ali, mas aí a primeira pessoa que eu tinha intenção de trazer, de fato, consegui trazer hoje, de uma série interminável de mulheres, né? Quero trazer muitas mulheres empreendedoras aqui, mesmo porque as mulheres estão governando o mundo de uma forma muito inteligente, instigante. Mulher valoriza intuição, mulher é um ser diferente, né? Eu trabalhei com muitas mulheres, né? Sempre te contei isso, e são experiências diferentes, né? As empresas que são governadas, comandadas por mulheres, elas têm um outro clima, uma outra inspiração, elas têm um outro ar, respira-se um outro ar. Então, eu estou muito feliz de te trazer aqui por conta disso. Porém, uma coisa que me inspira profundamente na tua história é que você saiu de uma zona de conforto. Eu fico imaginando o seguinte, e essa já é a primeira pergunta. Ortodontista, bem-sucedida, clínica cheia, é a típica situação em que a pessoa fala, legal, encontrei meu lugar no mundo, né? Agenda que não cabe gente, prestígio, professora, mestre, dá palestra, quando dá palestra mais clientes e aquilo se retroalimenta, aí você resolve fazer uma fábrica de alinhadores ortodônticos e concorrer com uma multinacional. Conta essa história pra gente, começando pela tua trajetória, até chegar na decisão de fundar a Biu. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, meu amigo querido. Você, né, já te falei muitas vezes, é uma surpresa muito boa que a vida me trouxe. Agradeço pela nossa jornada, pela nossa parceria, nossa caminhada até aqui. E agradeço principalmente por ser a primeira mulher aqui no seu podcast. E assim, inaugurando de forma brilhante esse caminho. Muito obrigada pela confiança. Queria falar olá também para todos aqui que estão nos assistindo. E, menino, a tal da paixão é um troço esquisito, né? Porque quando a gente é movido por paixão, pelo que a gente faz, parece que não existe um planejamento muito óbvio, né? Eu sou filha de família de dentistas, né? Ortodontistas, tios, primos, a minha família tem uma galera que faz orto. E eu me formei na faculdade em 2005 e, obviamente, sabia que um dos meus destinos era orto, né? Mas eu sempre quis fazer alguma coisa de diferente, porque eu tinha muito receio de voltar para casa, aprender a fazer ortodontia com meus pais e ficar aqui desse mesmo tamanho, sabe? Assim, eu tinha muito receio. Tinha muita vontade de fazer o meu espaço, né? E aí, por fim, eu acabei, junto com a ortodontia, fazendo radiologia odontológica. Eu acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Foi na mesma época que eu tive o meu filho, no caso, também. Mas eu estava fazendo a orto, que é um curso muito longo. São mais 3 anos, praticamente, outra faculdade, né? E aí saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre o primeiro tomógrafo da odontologia. E meu pai passou em casa, me levou o jornal e falou, filha, olha isso daqui que legal. E eu olhei e falei, meu Deus, eu quero ter um negócio desse, né? E aí eu fui descobrir o que eu precisava fazer para ter um tomógrafo. E era a especialização de radiologia. E a radiologia era um curso curto, né? Em comparação à ortodontia, eu acabei indo e fazendo as duas ao mesmo tempo. E assim eu toquei a minha vida, assim, né? Eu fui me descobrindo... administradora, empresária, né? Mais com a DVI, radiologia, porque eu trabalhava no consultório com meus pais também, mas já era uma empresa de 25, 30 anos, já tinha muita coisa pronta, né? E a DVI, na época, que tinha os maiores desafios de achar como é que funcionava, como fazer, né? E tudo mais. E bati muito cabeça, porque na faculdade de odontologia você não aprende nada de administração. Aliás, o que é isso, pois né? Passou da hora, né? Por que ainda os cursos superiores eles ficam tão concentrados na atividade fim. E eles não desenvolvem o empreendedorismo, o conhecimento básico
né, as noções de como ser empresário. Como é que você tem que buscar isso na raça? Eu não sei por que isso... Porque, assim, na verdade, todo mundo que faz um nível superior, normalmente ele vai abrir qualquer tipo de negócio. Seja uma clínica, seja um consultório médico, seja uma farmácia, seja um mercado, seja um podcast, tudo é negócio, né? Então, independente da formação superior dele principal, ele vai precisar ter noção de gestão, de administração, finanças, né? Mas todo mundo vai para esse mercado de trabalho solto, sem ter muito conhecimento. E assim foi a minha história também, né? Eu tinha alguns sócios, que ainda tenho até hoje, né? Na DVI, então isso foi muito legal, porque eu aprendo muito com eles, né? E a gente soma forças. E aí, eu tinha feito algumas outras especializações também antes, até de DTM, que é a dor da articulação, né? Porque era uma coisa que o pessoal procura muito, o ortodontista. Então, também era uma lacuna lá do consultório. Eu fui pensando em preencher lacunas, né? Diferenciado, para somar, né? Mesmo. E aí, enfim, sempre toquei a minha vida assim, 15 anos, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, em 2016... Quando os alinhadores vieram mais forte para o Brasil, desde que eu me formei, meus pais já faziam alinhador, né? Mas... Explica para eles o que é o alinhador. Ah, claro. Por favor. O alinhador ortodôntico, ele é um aparelho invisível, né? Que hoje todo mundo conhece, que ele substitui os brackets, tá? Aqueles que eram visíveis, metálicos. Isso, né? Hoje é possível fazer tratamento usando essas placas removíveis, que muita gente até acredita que são... aquelas placas de fazer clareamento ou a própria placa de bruxismo, muita gente confunde, né? Então, qual que é a diferença? O alinhador, ele é uma forma mais digital de fazer a movimentação. A gente começa fazendo um escaneamento da boca do paciente, joga num software de planejamento. Nesse software de planejamento, eu movimento os dentes para a posição final que eu desejo, né? E aí eu sei a quantidade que cada placa consegue fazer de movimentação. Então, vamos supor que a maior movimentação tenha sido 10 graus. Então, e aí cada placa faz 2. Eu vou pegar esse paciente e eu vou dividir ele em 5 etapas, né? Essas 5 etapas, isso tudo no software. Eu preciso transformar em alguma coisa física daí. Aí a gente usa a técnica da impressão 3D, a gente imprime esses 5 modelos, né, desse exemplo, por exemplo, e depois a gente faz a termoformagem do plástico, né? A gente compra o plástico, usa uma máquina especial que usa ar comprimido para fazer o processo da termoformagem em cima desse modelo que eu imprimi. Então, quando o paciente receber esse kit de 5 placas, cada placa vai estar mais ativada em relação à anterior. E aí o paciente vai fazendo a troca dessas placas a cada 10 dias, 15 dias. O próprio paciente. Depende da indicação do ortodontista. Então, isso é uma outra coisa que o pessoal confunde muito. Eles acham que o alinhador é uma placa que vai ser usada ao longo do tratamento todo. E, na verdade, é uma sequência de placas. É uma sequência de placas, porque cada placa tem uma quantidade limitada de movimento. Então, assim, quantas placas, vamos imaginar, você chegou lá, Aline, quantas placas eu vou precisar? O que vai mandar nessa conta é o tanto de dente torto que você tem, quanto maior a correção, maior a quantidade de placas. Então, é o planejamento que vai definir a quantidade de placas. Exatamente. Entendi. O planejamento é super personalizado e sob demanda. Digamos que eu esteja de mudança para a Rússia, que certo. Não vai ser possível voltar com tanta frequência para exagerar um pouco. Eu posso levar o meu tratamento comigo? Então, hoje existe muito esse apelo, né? E existe muito esse apelo das grandes marcas, inclusive, de alinhadores, né? Onde o ortodontista meio que vira um trocador de placa, digamos assim, Sim. né? Isso é bastante errôneo, não é real, não é verdadeiro, porque tratar os dentes com alinhadores, para algumas situações, pode ser até mais difícil do que com um aparelho fixo. Primeiro porque a maioria dos colegas ainda não sabe muito sobre a biomecânica desse aparelho, quais são as diferenças dele em relação ao aparelho convencional, né? Então, tem uma escala de aprendizado grande. Aqui no mercado brasileiro, a gente tem mais ou menos 35 mil ortodontistas, né? Apenas 4% dos tratamentos com alinhadores ortodônticos são feitos usando os alinhadores. Né? O resto 4%? É tudo. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma média de 45%. Sim. Acho que talvez aqui no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, a gente não vai chegar
a 45, mas talvez a 20, né? Só que a gente tem uma quantidade infinitamente maior de ortodontistas, né? Ou seja, ainda tem um potencial explosivo aí pela frente. Muito. Tá. O problema ou oportunidade, depende de como você olha, né? É que, assim, eu fazendo a BU e a estratégia da BU, quando comparado com a minha jornada... Oxe, Maria, estou batendo a mão aqui toda hora. Quando comparado com a minha jornada na DVI... Quando eu abri a DVI, raio-x é um negócio que todo mundo quer e todo mundo precisa, né? Então, eu abri um negócio e vendia uma coisa que tinha procura, né? Então, eu tinha uma demanda para isso. Os alinhadores ortodônticos, como a gente ainda está muito no começo dessa jornada aqui no Brasil, eu não tenho uma procura tão grande, porque demanda um processo para o ortodontista sair da zona de conforto, parar de usar brackets somente, começar a trabalhar com alinhadores ortodônticos, precisa mudar a forma de precificação, a jornada do cliente, né, para vender uma coisa de valor agregado e mais diferenciado, né? Então, eu estou tendo esse desafio de criar um mercado, né, criar oportunidades, entender quais são as dores, isso é muito legal, porque como eu sou ortodontista, sempre atendi pacientes, trabalhei muitos anos, né? Já trabalho há muitos anos com alinhador, eu sei quais são as dificuldades. Então, a gente foi moldando o negócio da BU, desde a plataforma online até o produto, a placa, tudo, para tentar sanar essas grandes dificuldades do processo de venda mesmo, né? Dos nossos parceiros. Porque a BioSmile, eu vendo direto para o ortodontista. Eu dependo dele para tocar o tratamento, né? O paciente é do ortodontista, né? Então... fazer esse tratamento 100% à distância, assim, para todo ou sempre, ainda é um pouco complicado, apesar de que agora vem sendo desenvolvido alguns acessórios, até a gente vai ter isso também, que você acopla no seu celular e você consegue fazer vídeos da sua boca para fazer consultas online. Outra vez o celular resolvendo dores. A vida. Né? Que loucura. E aí, assim, então, por exemplo, daria para fazer o acompanhamento à distância, porém, se tiver alguma intercorrência, da placa parar de encaixar, ou de precisar colocar um botão, um elástico, alguma coisa assim, o cara vai precisar achar lá na Rússia o dentista que faça aquilo de uma forma pontual. Mas o dentista solicitante, né, por exemplo, o seu dentista, ele consegue te acompanhar de longe, né? Que legal. Mas precisa, sim, do ortodontista de alguma forma presente, sem dúvida. Agora, e os primeiros passos desse processo de fabricação, né? Que eu imagino assim, eu gostaria de saber exatamente a transição do consultório para a decisão de fazer uma fábrica. Que é uma coisa tão distante, tão diferente. Como é que nasceu aí essa vontade, esse desejo e o acionamento da chave? Então, em 2016, né, eu estava falando, a marca líder mundial veio muito forte para o Brasil, através de representação comercial e um preço um pouco mais diferenciado, que poderia caber um pouco melhor no bolso dos dentistas, né? E nós entendemos que o alinhador tinha vindo para ficar, mais uma ferramenta de movimentar dente, assim como o bracket movimenta, assim como o aparelho removível movimenta, assim como a língua movimenta, o dente movimenta, tem várias formas de movimentar dente, né? Sim. Só que quando os alinhadores vieram, era muito caro ainda, mesmo no preço mais nacionalizado, a margem era muito baixa pro ortodontista, né? E ainda numa curva de aprendizado muito intensa. E eu trabalhava no Centro Lira, ou seja, atendia pacientes, tudo mais, estava muito familiarizada com planejamento, e tinha a DVI no andar de cima, que tinha o scanner, e eu tinha o software que fazia essa movimentação, porque esses softwares também custam muito caro. Hoje tem vários softwares que você pode usar de graça e você só paga se você for exportar os arquivos, mas na época não tinha isso, então você tinha que ter uma licença. E quando eu comprei esse scanner intraoral há 11 anos atrás, eu ganhei esse software. Hoje esse software custa, sei lá, 40 mil reais. Então, foi uma beleza. Sim. E aí eu falei, poxa, meu pai falou, filha, a gente precisa fazer os nossos alinhadores. Eu falei, uai, então vamos fazer os nossos alinhadores. E aí comecei a fazer. Escaneava o paciente lá, punha no software. Na época não tinha tutorial, não tinha nada, era tentando... Na raça. YouTube em espanhol era o máximo que tinha de orientação, porque essa empresa de software não estava aqui no Brasil também, né? Hoje eles estão. Então, a gente já tem suporte e tudo. E comprei uma impressorinha pequenininha, que ela era assim, ó, que uma bandejinha desse tamanho, demorava 6 horas para imprimir. E comecei a fazer. Eu e a tia Carla, que é a doutora Carla, que trabalha lá no consultório também, que eu chamo de tia, porque ela está com meus pais há mais de 35 anos. Sim. E ela é bem doida, assim, igual eu. Tia, vamos fazer esse trem? Vamos, Aline, vamos. E aí a gente foi. E aí nós ficamos tratando os nossos próprios pacientes com esses alinhadores por 3 anos.
Quer dizer, aprimoramos bastante, né, em vários sentidos. E aí, eu dou aula em curso de especialização de ortodontia, né, já há muitos anos. Então, tem muito ex-alunos atuais. E aí, um ou outro começa, ai, professor, eu vi que você está fazendo alinhador, faz um caso para mim, né, o outro pede e tal. E aí, eu comecei de uma forma assim, não tinha marca ainda, a gente brincava, cada hora era uma coisa. A gente chamava de DVI Aligner, Lira Aligner, não tinha um nome, né, não tinha nada. E aí eu comecei a entender que, poxa, 99% das pessoas aqui em Rio Preto não trabalhavam com alinhadores, entendeu? E eu vi uma ótima oportunidade se a gente conseguisse ter uma fábrica nacional e diminuir o valor do investimento que o ortodontista precisasse fazer, a gente conseguiria ter uma grande oportunidade de suprir mesmo esse mercado. Ou seja, você olhou para a dor do colega e proporcionando a ele uma margem confortável. Porque assim, ó, o que acontece muito na horta? Esse é até o meu maior propósito na BIU, né? E eu, como eu comentei, eu tenho muito aluno e ex-aluno. E a ortodontia é a especialidade mais longa que existe. São 3 anos, né? E pouco. E uma das mais caras também. Então, o cara que faz a ortodontia, ele demora demais e gasta bastante. Só que hoje, pelo sistema de remuneração que a maioria dos ortodontistas trabalha, que é por sistema de manutenção, é a especialidade que menos se ganha dinheiro. Sim. Então, é uma especialidade que tem muita gente muito frustrada. E isso me incomoda, assim, porque, poxa, ela é a tal da paixão, né? Assim, é a tal da útil, paixão, né? Que eu comentei, Então, a minha intenção na época era poder, né, dar essa autonomia para o dentista, e tinham 2 coisas que precisavam ser supridas. Primeiro, conhecimento para conseguir trabalhar com os alinhadores, então a gente começou fazendo cursos para ensinar isso, né? E a segunda, acessibilidade, caber no bolso do dentista, comprar, e do paciente comprar do dentista. Então teve esse estágio de educar o colega. Teve esse estágio de fazer o curso, sim, de falar, olha, como é que trabalha com esse negócio? A gente tem um curso que a gente faz a cada 2 meses, né? E até o nome veio numa inspiração conversando com você lá atrás. Eu lembro. Que a gente chamou de Horizon, né? Sim. Que a intenção desse curso é para expandir os horizontes dos colegas, sim, né? Para que eles possam começar a trabalhar de uma outra maneira, para ter um pouco de rentabilidade, uma maior rentabilidade no consultório e principalmente uma maior satisfação profissional, entendeu? Sim. Eu não estou dizendo que a rentabilidade está associada só a tratamento com alinhadores. Isso também não é real. É lógico. Se ele aprende a fazer uma boa jornada do cliente, um processo de venda adequado, pacote fechado de qualquer coisa que ele vender lá dentro, ele vai mudar uma chave absurda, independente se ele está usando alinhador ou se ele está trabalhando com aparelho fixo, entendeu? Então, lá atrás, foi assim que a BIU nasceu. Aí, quando eu entendi que tinha um pouco dessa demanda, eu aluguei uma salinha comercial. E aí foi quando eu pensei num nome, num site, num Instagram. Mas a intenção sempre foi suprir só aqui, sabe? Assim, Rio Preto e região, né? Eu não tinha planos muito megalomaníacos. Sim. Né? Até porque eu tinha muita demanda já, né? Com o consultório, com a DVI e tudo mais. Mas, por fim, quando veio a pandemia, eu fiquei muito a pé em vários momentos. Tinha época que faltava resina, tinha época que faltava placa, porque os próprios fornecedores não tinham estoque. Estoque é dinheiro, né? Guardado e tal. E aí eu falei, poxa vida, se eu quiser crescer e ter uma regularidade, porque como é que eu vou explicar para o dentista? Ah, não posso te mandar agora, porque no Brasil não tem a placa. Exato. E aí eu comecei a buscar, entender, fui conversar com um paciente sobre processos de importação, para entender, porque eu falei, eu preciso achar os meus fornecedores e importar direto para eu poder ter esse controle. E aí, nessa jornada, eu acabei conhecendo o nosso amigo em comum, que foi o Jefferson, né? Sim. Que acreditou muito no projeto. Que vou trazer aqui brevemente, porque tem uma outra história fabulosa. E aí ele falou, Aline, eu quero entrar na BIU e tal. E aí ele virou meu sócio. E aí quando ele virou meu sócio, aí a gente começou a mudar um pouco os planos, né? De não ficar só aqui em Rio Preto. Conhece a China como poucas pessoas que eu conheço. Muito, profundamente. Foi fundamental para a gente, para a nossa estruturação. Conhece mundo, né? Mas ele tem uma experiência sobre a China que a gente fica horas, às vezes, conversando porque ele tem uma visão de China diferente de tudo que já me passaram. E ele foi tão generoso porque, mesmo antes da gente ser sócio nem nada, ele tinha sido paciente do meu pai, há muitos anos atrás. Sim. E meu pai me vendo naquela labuta de madrugada tentando falar com os chineses, né, e tal. E ele falou, filha,
tem um garoto... Um garoto mesmo. Tem um garoto que tratou aqui com a gente e que ele mexe com essas coisas de importação e exportação, porque você não fala com ele, às vezes ele pode te ajudar. E foi assim que eu conheci o Jefferson. Olha como são as coisas. E mesmo antes da gente ser sócio, ele colocou o escritório dele lá na China à minha disposição. Ele falou, fala o que você quer, minha trader lá te acha para você, te ajeita e tal. E ela busca coisa no mundo inteiro, entendeu? É tipo, eu brinco que é tipo, ela chama Estina, né? É tipo um gênio da lâmpada. Eu falo, Estina, tô precisando disso. Aí ela fala, vou procurar. Aí ela me traz 3 informações de empresa, não necessariamente só lá, inclusive, né? Às vezes de fora também. Mas isso também me ajudou muito a abrir, assim, os horizontes. E aí, depois que a gente fez essa sociedade, começamos um planejamento um pouco mais expansivo. Aqui em Rio Preto a gente tem o Parque Tecnológico, né? Que é uma instituição muito legal. Ela foi fundada pelo governo federal, mas ela é administrada e mantida hoje pela Prefeitura de Rio Preto, né? E tem vários tipos de categoria de empresas. Ela é de fundo tecnológico, o Parque Tech daqui de Rio Preto, então são só empresas de tecnologia. E aí tem várias categorias, tem desde pré-incubação, incubação, empresa em desenvolvimento, tem um espaço de cowork também. Então você olha lá, vê em qual que você se adequa. A Bio, no caso, como já era uma empresa, já tinha marca e já tinha um faturamento, era bem pequena ainda, eu entrei na categoria de empresa em desenvolvimento. Mas é muito legal, assim, por exemplo, vamos imaginar que você tem um colega que tem uma ideia incrível, mas não tem nada, nem abriu o CNPJ, nada. Entra lá como pré-incubação. Não tem nada, não tem orientação, não sabe onde fica um escritório de contabilidade. É isso. Você faz um projeto... Que legal. E você entra, por exemplo, na categoria de pré-incubação e eles te ajudam com tudo. Porque lá tem uma consultora de gestão, tem um consultor de inovação e tecnologia, e nós somos contratualmente obrigados a falar com eles. Ainda bem, mesmo que não fosse, eu falaria, porque eles são maravilhosos e me ajudaram demais. E aí, o parque, ele é corresponsável pelo seu sucesso. Então, ele vai acompanhando todos os seus resultados mensais, você tem que escrever relatórios para eles e tudo. E aí, eu já tinha ido visitar o Partec durante a pandemia, isso antes até do Jefferson virar meu sócio. E tinha amado, só que assim, não estava com previsão de abrir processo, né? Como se fosse uma licitação. Aí, por fim, abriu no começo do ano passado e eu falei, nossa, eu quero participar desse negócio. Queria muito estar nesse espaço e tudo mais. Aí eu escrevi, em 40 dias, escrevi um projeto e pedi um espaço para montar a fábrica lá, e aí a gente passou e estamos num espaço de 190 metros quadrados. Espetacular. Como é difícil fazer as coisas sozinho. E como é legal quando você tem suporte, né? Nossa. Tem uma frase numa música, tem 2 coisas aqui que você me chamou a atenção. Uma delas é quando você falou com a tia, né? Vamos fazer esse trem, né? É isso, tá? O start de negócios gigantescos é esse, sabia? Porque, assim, eu conheci um executivo da Rodobens, que é muito querido por todo mundo que trabalhou lá, que é o Hamilton Farinazzo. O Hamilton era um cara de controladoria, finanças, um gênio. E o Hamilton tinha uma frase que eu não esqueço. Ele dizia o seguinte, ele falava aqui: tem certas coisas que você só resolve pegando com raiva. E eu acho isso perfeito, entendeu? Nossa, tem uns faz todo pepinos sentido. que eles ficam ali na empresa, indigestos, infernais, e eles estão ali e a gente vai convivendo com eles. E vai consumindo energia. Ou então tem alguma coisa que você olha e fala, eu acho que eu faria isso aqui. Eu acho que eu faria. E quando você falou assim, ô tia, vem cá, vamos fazer esse trem? Vamos. É aquele negócio, vamos pegar com raiva? Porque se pegar de leve, não, amanhã a gente faz, depois da manhã a gente faz. Não, vamos fazer o seguinte, mês que vem, e aí começa a arrumar subterfúgio para não fazer. Vamos estudar, vamos entrar num curso, pronto, não vai acontecer. Aí, tia, vamos fazer esse trem, vamos comprar uma impressorinha desse tamanho que demora 6 horas. Mas não importa, dá o primeiro passo. É isso né? aí. Eu tenho um amigo, Pachecão, palestrante, maravilhoso, adoro. Ele fala o seguinte, Furquim, você dá um passo, o mundo se movimenta inteiro. É verdade. Eu adoro essa imagem. Ele fala, você dá um passo, você movimenta o mundo inteiro. Você dá um passo na direção de algo que você quer fazer, as coisas começam a se transformar. Então essa foi uma coisa
que eu estava observando aqui, que eu percebi. Legal. A outra é que é muito difícil fazer as coisas sozinho, né? Muito. O Raul Seixas tem uma frase que é maravilhosa, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Para transformar em realidade, a gente precisa de um monte de gente. Eu fiquei emocionado quando eu fui conhecer a Biu, né? Eu sabia que você ia fazer uma coisa bonita. Mas imaginem, assim, 190, né? 190 Sim. metros quadrados, que seria muito difícil alugar um espaço para começar tudo aquilo. Não. Você vai para dentro de um lugar que te proporciona um espaço, te proporciona infraestrutura, te proporciona coworking, te proporciona inteligência de negócios, né? E aí, gente, dá uma olhada no que se transformou esse embrião de empresa. Dá uma olhada, vocês vão assistir agora um vídeo que mostra o que é hoje essa centelha da Aline que se transformou em realidade. Olha o vídeo aí. Aline, que coisa linda, como ficou bacana, tem teu toque, tem tua cara, né? Essas cores que vocês usam, aliás, eu te falo, tudo que eu vejo da Biu é muito bonito. Tudo que eu vejo da Biu é bacana, tem um ar refrescante, é gostoso, a gente olha, agrada os olhos. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho muita curiosidade, é a seguinte. Tem gente corajosa, mas tem gente que já resolve brincar de Davi e Golias assim no primeiro empreendimento, entendeu? Você está enfrentando uma gigante que é a Invisalign. Sim. Como toda gigante, né? Cinturinha de elefante, inflexível, né? Sim. É óbvio. Difícil de se movimentar. Eu te contei esses dias que eu estava num evento e o assunto atrás de mim na fila do almoço era gente falando mal do seu concorrente. Eu não estou fazendo isso aqui, mas eu achei interessante, porque todo grande atrai isso. O grande, ele tem essa pegada de rejeição. Eu te pergunto o seguinte, como é que a Biu se planeja para ser uma alternativa à Invisalign, para enfrentar essa briga? Eu sei também que tem outras marcas menores, mas tem um referencial gigantesco de marca. Sim. Como é que vocês se preparam para isso?
Na verdade, assim, eu não acho que... Pode parecer estranho, né? Mas, assim, eu não acho que eu sou uma concorrente da Invisalign. Eu acho que eu sou uma empresa que vai poder agregar para quem não consegue trabalhar com a Invisalign por uma questão financeira, entendeu? Boa, bom nicho. Então, para quem existe um nicho... A Invisalign é uma empresa ótima, eu uso ela, e ela é uma marca importante. Tem paciente, às vezes, que chega no consultório pedindo Invisalign, eu vendo Invisalign. Okay. Do mesmo jeito que tem paciente que quer uma bolsa da Aries, o outro quer da Prada, entendeu? Tem uma questão de marca e isso tem que ser respeitado. Eles são gigantes, inventaram tudo isso, tiveram a patente por muitos anos, né? Mas tem um valor mais alto, realmente, né? E isso faz com que o dentista tenha uma dificuldade maior de entrar no processo e, quando ele vende, ele tem uma margem de lucratividade menor, né? A minha intenção com a BIU é, de alguma forma, aumentar a acessibilidade mesmo a esse tipo de tratamento. Não precisa só ser um privilégio do dentista Plus Magnum Topázio, entendeu? Pode ser uma escolha de qualquer dentista. E, para isso, a gente precisa oferecer um bom produto, né? Um produto diferenciado, mas, principalmente, pegar na mão dos colegas e ajudá-los nessa jornada de transformação para a ortodontia digital, tanto com softwares, com computador, quanto com biomecânica para tratar esses pacientes, né, com os alinhadores, e também na ajuda do processo de venda, do processo de gestão e tudo mais. Então, a BIU, ela começou como uma empresa de alinhadores, mas aí eu entendi que a maior dificuldade era... não saber tratar, então, por uma questão técnica de dificuldade de conhecimento, quais são as limitações, os movimentos mais difíceis e tudo mais, então eu precisava abordar isso. E a outra, o processo comercial de gestão... Não saber vender. Do dentista, Sim. E por ficar muito viciada nessa questão de manutenção, né, também isso é uma coisa que prejudica muito o faturamento do dentista. A não ser que você seja um cara muito diferenciado, que você consiga cobrar R$900 de manutenção, né, o pacote fechado é uma forma muito mais segura, né. Então, por fim, o que aconteceu? Para eu vender o BIU, eu fui fazendo esses credenciamentos que eu comentei, né? O Horizon a gente faz uma vez a cada 2 meses, há 2 anos. Sim. Então, a gente já está... E vem muita gente, né? A gente já está com, acho que, 270. 270 só aqui na região. A gente não começou o nosso processo de expansão ainda, né? Vamos começar agora. Mas eu entendi, assim, todo curso que eu fazia, eu estava lá falando de como tratar, de como não tratar e não sei o quê, e eu entendi, assim, que eu precisava começar um pouco antes ainda. Precisava começar dos básicos, sobre como visualizar arquivo, movimentar arquivos no computador, né? Tudo que, para mim, era um pouco mais óbvio, eu fui conhecer o mercado que tinha 90% das pessoas nunca tinha aberto um arquivo de um escaneamento intraoral no computador, e eu estava com scanner há 11 anos. E 95% das pessoas nunca tinham tratado com alinhadores, e eu estava tratando há 4 anos já, entendeu? E aí eu falei, opa, peraí que eu vou precisar mudar esse modelo de negócio. Então, conforme eu fui conhecendo, fui entendendo, eu fui adaptando a BIU para isso. Então, eu fui fazendo cursos de gestão, cursos de venda. A plataforma que a gente criou é 100% voltada para isso. Não é só uma plataforma para fazer pedidos, é uma plataforma também que serve como uma ferramenta de gestão para esse cara, resolvendo as piores dores para ajudá-lo a melhorar a jornada do cliente, para que ele possa vender um produto de valor agregado. Porque você sabe, né, amigo? A diferença entre produto diferenciado e uma coisa cara é uma linha muito tênue, né? Então, se o dentista não cuida de todo o processo e chega no final só e fala de números, o processo de venda começa na hora que ele liga para marcar consulta, né? O processo de venda começa na hora que ele te acha ou não no Instagram, na hora que a secretária responde ou não para ele, né? Sim. O passar o valor em si é o menos importante. O que é importante, a hora que você passar o valor para o cliente não achar que você é caro e sim diferenciado, é a jornada e todos os diferenciais que você conseguiu mostrar ao longo desse processo. Outra vez a diferença de vender valor e não preço. Nossa, né? Sem dúvida. Fazer o tratamento com a doutora Aline custa mais caro, porém, eu reconheço nela a autoridade para fazer o tratamento da minha filha. Né? Eu atribuo valor. Sim, e eu exato. Não olho para preço nessa e aí, hora, eu quero o valor algo não bom. Concorre, né? Exatamente. Porque quando você entra na guerra de preço, uma coisa que eu falo muito para os nossos alunos lá da especialização. Lá na especialização, para você ter uma ideia, todos os tratamentos que a gente faz, e são para a população carente, são com pacote fechado, com um orçamento fechado,
E, na grande maioria das vezes, mais caro do que meus alunos cobram no consultório particular deles, entendeu? Sim. Mas porque lá dentro do curso, esse paciente, independente de onde ele veio, ele passa exatamente pelos mesmos processos que os pacientes passam no nosso consultório. A gente fez a mesma jornada. Então, é possível. Porque tem muita gente que culpa. Mas eu não tenho paciente para isso. Mas se eu cobrar o pacote fechado, meu paciente não fecha, né? E tal. Então, isso também tem uma questão, assim, que a gente precisa parar de deixar na mão dos outros o destino da nossa vida e do nosso negócio. Porque quando a gente fica num lugar de vítima, mas o paciente isso, mas o paciente aquilo. Tá tudo na mão do outro, né? Aí você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, entendeu? Então, eu acho que esse empoderamento é uma coisa que é muito importante. Então, eu acho que existe um mercado, né? Terminando de responder a sua pergunta, existe um mercado enorme para alinhadores ortodônticos, existe um mercado para quem não é Invisalign Doctor e existe um mercado para quem é Invisalign Doctor, porque veja bem, o dentista que é Invisalign Doctor, ele tem o público para Invisalign. Em algum momento... Mas ele tem muito público que não fecha porque não tem condição de pagar. Então, assim, se o cara não tem uma opção B, ele fica sem vender. Uma opção B. Uma opção BU. Ele fica sem vender, entendeu? E aí eu brinco muito com os alunos, né? Que eu falo assim, poxa, você tem que pensar que você é igual um restaurante. Você tem o prato muito caro, mas para quem não pode pagar, você tem um prato menor. Por quê? Esse cara é o diferencial. Nosso slogan na BU o diferencial da sua ortodontia é você. Por quê? Eu posso fazer o melhor planejamento do mundo, eu posso imprimir as placas e mandar as placas. Mas se esse cara não fizer um bom diagnóstico, não souber o que ele está pedindo para eu fazer no planejamento e não tocar esse tratamento, vai chegar lá no final, ele não vai conseguir finalizar bem e ele vai falar que a culpa é da BU que não presta. Ou da Invisalign, ou de qualquer coisa, entendeu? Então, eu sempre falo, mesmo para quem é Invisalign Doctor... Ou seja, o profissional está no centro do negócio. Sem dúvida. Não é o produto, a tua marca, o aparelho, o alinhador, não. É o profissional no centro do negócio. Essa é a minha visão, sem dúvida. Legal. Sem dúvida. Então, assim, não é a marca, não é o plástico. Tudo isso faz diferença? Faz. A gente tem muitos artigos científicos que mostram que faz muita diferença o tipo de plástico que você usa para fazer as placas, o software, o sistema de planejamento. Então, por exemplo, lá na BU são ortodontistas que fazem os planejamentos, não são técnicos. Então, isso também é um ganho violento, porque a maioria dos dentistas que está entrando para o mundo dos alinhadores não sabe para onde começar. Então, a gente faz planejamento remoto, junto com o colega, faz o diagnóstico junto, plano de tratamento, planejamento, auxilia ele a conduzir aquele primeiro caso. A gente tem toda uma plataforma interativa de suporte, de pedir ajuda, entendeu? Então, a gente tem muito esse perfil de passar essa segurança para que o colega possa trabalhar, mas sempre dando a responsabilidade para ele, porque para mim também não é interessante que ele ache que eu vou resolver, vou resolver todos os problemas dele, entendeu? Mas para o Invisalign Doctor é importantíssimo ter uma marca B. E esse é o nicho que eu trabalho, inclusive, quando a gente visita Invisalign Doctors, né? Eu falo, doutor, o importante é você faturar. Quantos pacientes você já teve que você não conseguiu fechar o Invisalign? Tantos. Então, você poderia ter vendido, a BU. É quase uma garantia de performance. Exato. E assim, e tudo bem eu ser a opção B, entendeu? A Pepsi está aí até hoje e sempre se posicionou como opção B. Sim. E foi maravilhoso, né? Verdade. Então, eu acho que quanto mais gente falando de alinhadores, fabricando alinhadores e isso estando, né, em pauta, melhor é para todo mundo, né? Quem soube fazer esse jogo muito bem foi o SBT, quando nasceu, né? E nisso, quer dizer, eles tinham o Washington Oliveto como agência, né? Na época, isso era um diferencial fabuloso. Sim. E eu lembro de um anúncio que o Washington escreveu cumprimentando a Globo pelos 60 anos, né? Se não me engano, o título era assim: parabéns à Rede Globo, que em 60 anos conseguiu ser a primeira emissora do Brasil. Homenagem do SBT, que em 20 anos já é a segunda. Entendeu? Maravilhoso. Tipo, até nessa hora, na hora de cumprimentar, eles diziam, chegamos, né? Tem uma propaganda da Pepsi que é maravilhosa, né? De muito antiga. A Pepsi toca muito bem essa briga, né? Porque saiu uma pesquisa uma vez que para cada uma Pepsi eram vendidas 2 cocas. Sim. Aí eles fizeram uma propaganda, e eu penso nessa propaganda toda semana, um menininho no meio do nada, assim, meio que num sertão americano,
encontrou aquelas máquinas de refrigerante, Isso. sabe? E aí ele, baixinho, né? Aí ele foi, pôs uma moedinha e o primeiro botão era da Coca. Apertou, saiu uma Coca. Pôs outra moedinha, outra Coca. Ou seja, 2 Cocas. Aí ele pôs as 2 Cocas no chão, subiu em cima, usou ela de escadinha pra alcançar o botão da Pepsi. Legal. Entendeu? Tipo, pra cada 2 Cocas, uma Pepsi. Sensacional. Gente, eu achei sensacional. Genial. Então, Aline, tem uma outra coisa aqui que não sai da minha cabeça. Eu queria aproveitar para te perguntar. Em 30 anos quase 30 anos de consultoria, a gente está indo para essa marca, né? Eu encontrei muitas vezes pais me dizendo o seguinte: cara, eu não sei o que fazer com isso aqui, eu não tenho sucessão. Eu não tenho sucessão, né? E eu conheci muitos filhos que eu cheguei a entrevistar filhos para ver se a gente encontrava ali uma fagulha, né? Para o cara vir para o negócio da família e o filho querer, assim, distância do negócio do pai, como o diabo quer da cruz. Entendeu? Eu queria saber como é que é a experiência da tua família, e especialmente a tua convivência com o teu pai, despertou essa veia empreendedora que hoje dá origem à Biu. Eu te pergunto pelo seguinte: o seu pai não foi um profissional da odontologia convencional, ele cresceu. Sempre foi. Ele foi mais empresário, ele foi fora da curva. Exato. Então eu gostaria de saber como é que foi essa relação e no que ela te inspirou e te trouxe até os dias de hoje. A minha mãe sempre trabalhou, né, também junto com meu pai. E o meu pai sempre foi um cara que começou a trabalhar muito cedo. Ele era de uma família muito simples, então ele trabalhava na ótica, meu avô tinha uma ótica, então ele fez todo o ginásio, o colegial à noite e a faculdade à noite para trabalhar. Então ele não conhecia uma outra vida sem ser trabalhar, mas ele sempre foi muito focado em soluções também e diferenciação, né? A não olhar o que o vizinho está fazendo para fazer igual, a olhar o que o vizinho está fazendo para fazer diferente e esse ser um ponto de diferenciação. Então, o consultório dos meus pais, né, eles, toda a vida, todo ano, eles iam para fora ver as soluções, ver as melhorias. Eles sempre foram muito incansáveis, assim, nesse sentido. Não pararam de estudar e pesquisar. Meu pai tinha muito esse discurso, né, de quem não se movimenta. Não é que você está abrindo novos negócios. A gente estava até falando sobre isso esse final de semana no almoço de domingo. Quando você inova dentro do próprio negócio ou abrindo outras coisas, não é necessariamente porque você está inventando moda. É porque se você não inovar, aquele negócio morre. Entendeu? Ele fica para trás. Então, meu pai sempre teve muito essa preocupação. Então, a vida inteira, ele sempre trabalhou, era software, era planejamento digital, ele tinha um centro de radiologia dentro do consultório, ele sempre foi muito diferenciado. Fuçado. Assim, ele e minha mãe sempre foram muito fuçados, e a tia Carla, desde sempre, também junto, que sempre teve essa veia. Tanto que muitos colegas da época dele foram ficando para trás ou foram se aposentando, né? E o Centro Lira está aí há 43 anos 43 anos. Ainda funcionando, né? Então, isso também, obviamente, que pica a gente, né? É lógico. De alguma maneira, de você não se acostumar. O Centro Lira não tem cara de clínica, ele tem cara de empresa. Cara de casa, né? Você vai passando por... Assim, primeiro que vocês têm um acolhimento muito legal de clientes. Segundo, que quando eu passo pelos corredores ali, eu vejo empresa, eu não vejo uma clínica convencional. É gente com atividades específicas, a gente rapidamente bate o olho e compreende o processo, aquilo ali é empresa. Né? É verdade, é verdade. E aí? Isso... E ele também sempre me incentivou muito assim, né? Ele e minha mãe, eles têm um perfil diferente, né? Ainda bem, porque meu pai é assim: pai, tô pensando em fazer tal coisa, tal, não sei o quê. Vai, filha. Vai, manda ver. Vai, faz. Pode ir. Você precisa de ajuda, você precisa de alguma coisa. Então... Tanto que você tem irmã cineasta, né? Uma cineasta e outra atriz. A minha irmã mais velha, ela é formada na FGV, em administração. E ela fez artes cênicas depois na USP e hoje ela é atriz. A minha irmã mais nova fez psicologia na USP de Ribeirão. E aí, no meio do caminho, ela decidiu que ela queria ser cineasta, foi para a FAP, fez faculdade e hoje elas trabalham nessa área. Trabalham na área. Trabalham legal, na área, que é muito difícil. Muito difícil. Muito instável, né? E tudo mais. Então, minha mãe sempre teve um perfil de me puxar mais para a terra, né? Assim, filha, calma, volta aqui um pouquinho, pensa nisso, pensa naquilo, né?
E meu pai também, sempre muito ponderado, mas meu pai sempre pondo combustível. E eu acho que, assim, o amor e a segurança, né, que a nossa família nos proporciona é o que impulsiona a gente para ir longe, é o que te dá asa para você poder voar, porque quando você sabe que você tem raízes muito sólidas, tipo, se der uma caca muito grande Tudo bem. e der tudo errado, eu sei para onde eu vou voltar. Isso. Então, isso te dá muita coragem também, né? E olha que interessante isso que você falou, porque assim, 2 que voam, problema. Pai e mãe voadores. Você vai arrebentar a cara junto com eles. É verdade. 2 raiz presa no tronco. Você não vai fazer nada, né? 2 da extrema segurança. O tal do equilíbrio, né? É bom demais, é fundamental, né? Que os japoneses tanto falam, né? É assim, um pai que vai, filha, faz, e a mãe que, pensa nesse detalhe aqui que não faz mal para ninguém e tal. Isso. Sensacional. Então, assim, dependendo do que eu quero ouvir ou do que eu tô tratando, eu vou falar com meu pai ou eu vou falar com a minha mãe, porque você já sabe mais ou menos quem que pode te ajudar e como, né? Mas é isso. Claro que, assim, o meu primeiro empreendimento, eu também preciso, obviamente, falar que eu sei que eu estou numa superposição de privilégio, né? Às vezes quem escuta o podcast fala, então é só sair fazendo, empreendendo, né? Não. Por que uma posição de privilégio? Porque eu já vinha de uma família tradicional na área da odontologia, claro, né? E o meu primeiro negócio, talvez se eu fosse sozinha no banco pegar dinheiro, eu não conseguiria. Meu primeiro negócio, quem me emprestou dinheiro foi meu pai. No primeiro ano eu fui pagando ele tudo direitinho, assim, eu lembro certinho. Quando eu terminei de pagar ele, eu pensei, nossa, agora acho que eu vou comprar umas vacas. Minha família... Como que eu vou fazer dinheiro agora? Acho que eu vou comprar umas vacas, né? Minha família sempre teve pasto, fazenda, essas coisas assim. Então, obviamente, mas assim, eu aprendi muita coisa e toquei também. Que nem você falou, nossa, você tava tudo bem, tava ali no consultório, tudo certinho, né? Pra que vai inventar onda, né? Mas eu não sei te dizer, até eu tava falando sobre isso semana passada com uma colega. Nunca foi uma coisa pensada. Eu nunca acordei e pensei assim, nossa, o meu sonho é empreender. Porque tem muita gente que tem isso, né? Tipo, vou me formar, vou fazer... O meu sonho é empreender, eu vou pensar em alguma coisa de empreender. E aí a pessoa, na busca do dinheiro, pensa lá na frente no que ela quer fazer e aí fica tentando aqui, né? Eu acho que esse caminho, muitas vezes, ele não é muito bom, porque você acaba decidindo fazer coisas que você acha que tem uma ótima rentabilidade, mas não porque você é apaixonado por elas. É verdade. Sabe? E eu fico, assim, como observador atento da BU e da tua história, eu fico imaginando o seguinte, olha, tá ali vivendo uma dor, porque você toma pancada, eu vejo, das dificuldades, e eu imagino o consultório falando assim, vó, Aline, vem pra aqui, vidinha gostosa, academia, horário, sequência de clientes, secretária, férias, entendeu? Eu acho que o consultório fica falando, Aline, volta pra cá. Isso é a chamada resiliência, entendeu? É isso, é território árido do lado de cá e do lado de lá uma coisa gostosa te chamando para voltar. Pra zona de conforto. E como é difícil isso, né? É difícil, mas eu não sei, eu tenho essa inquietude, sempre foi minha, assim, né? E principalmente essa inquietude profissional. E as coisas vão acontecendo, que nem eu estava falando, né? Eu nunca falei, vou acordar e vou ser empreendedora. As coisas vão acontecendo meio que sem querer, sabe, Pedro? Você vai fazendo, aí você entende alguma coisa aqui, aí você entende alguma coisa lá fora, e aí você pensa, por que não? Aí você arrisca uma coisa dar certo, você arrisca a segunda dar certo. E aí as coisas vão criando um corpo que se eu tivesse pensado lá atrás, vou empreender e essa vai ser a minha jornada, eu não teria provavelmente adivinhado o que seria, né? Mas... Eu não acho que é sem querer, não. Eu não acho que é sem querer, não. Sabe? Não, sem querer eu digo assim... Eu tenho razões para acreditar. Eu confio muito naquele negócio assim, quando o aluno está preparado, o mestre aparece. Sim. Entendeu? Porque a vida, ela tem um arranjo
que não é coincidência de nada, entendeu? Não, com certeza. É caótico, mas não é coincidência. Não, eu faço por merecer, não tenho dúvida, sim, porque só eu sei a rotina, né, as responsabilidades, tudo que eu enfrento. E esses 2 últimos anos, 1 ano e meio mais ou menos, né, que a Bio deu essa guinada, é como se você acordasse um dia, Pedro, e resolvesse ser engenheiro. Eu mudei de profissão. Entendeu? Mas então, aí aparece um Jefferson, né? Que é pragmático, é um cara completamente diferente de você, prático. Completamente. Um cara que não se apega em conceitos e sim em fazedoria, ele é um cara da ação. Eu nunca fiz nada sozinha na minha vida. Em nada, nem no Centro Lira, nem da DVI, nem na Bio, nem na maternidade, nem na minha vida pessoal. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo nenhum de pedir ajuda. Eu não tenho medo nenhum de falar, não sei, me explica? Não sei, me ensina, né? Então, isso também me ajuda muito, porque, assim, eu tenho muita sede de aprender. E esse ano, por exemplo, né, eu fiz um acordo comigo que eu ia investir nessa minha segunda formação administrativa, comercial, gestão, né? Então, além dos cursos de odontologia, eu comecei a frequentar outras coisas. Então, eu tenho ido em congressos de administração, eu tenho ido em feiras de startups, eu fui agora no Summit de tecnologia para escutar esse povo que eu acho que, graças a Deus, são tudo doido, porque ajudam muito a gente também a sair da caixinha. Então, eu tenho participado de rodas de negócio, de empresas, cafés empresariais, associações comerciais, eu tenho tentado conhecer pessoas diferentes, sabe? Para poder também, né, aprender tudo isso. E a criatividade vem da diversidade. Nossa, né? Total. Quanto mais você gira por outros caminhos... Tem sido um ano muito desafiador, porque assim, 24 horas por dia fora da sua zona de conforto, com receio, com medo. Nossa, será que é isso? Será que não é aquilo? Ele vem do mundo do lado de fora, eu brinco fora do consultório. E quando você vê os competentes, você fala, eu nunca vou ser que nem esse cara. Sabe? Não, assim, tem dia... Você olha uns competentes, você fala, puta, mas esse cara é muito competente. Tem dia que eu falo pra minha equipe lá, né? Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho vontade de ir embora pra casa e deitar em posição fetal, sabe? E ficar uns 15 minutinhos eu entendo. Em sofrimento pra depois poder... Para depois, não, vamos voltar lá. Agora, Aline, sabe uma coisa que eu gostaria de conversar com você, importantíssima, eu quero saber dos planos de expansão da Bio, né? Porque é aquela história, 270 profissionais que participaram do curso numa região que é um filé mignon do estado de São Paulo. Claro. Né? Então vamos falar de um interior rico, de um interior próspero, né? Como é que são os planos, assim, os mercados-alvo, e principalmente os requisitos para quem quer comprar essa tua briga, para quem quer vir junto? Sim. Né? Porque esse teu mercado, olha o tamanho, a quantidade de profissionais que você tem no Brasil que podem adentrar o segmento. Então eu digo assim, não só o profissional, mas quem é aquele ou aquela que podem comprar a tua briga e ganhar dinheiro junto com você nesse negócio. Maravilhoso. Em termos de expansão, assim, qualquer dentista, sendo ortodontista, pode comprar o nosso produto, né? Ele tem que entrar em contato com a gente pelo site e tal, porque a gente que faz o cadastro, né? Já que não é para dentista clínico, é só para ortodontista, então a gente tem esse cuidado. Mas os nossos planos de expansão vai ser através de desenvolvedores de área, que a gente chamou, né? Esses desenvolvedores de área são pessoas com perfil comercial, independente da área, né? Claro que se está na área de odontologia, mas, por exemplo, a gente começou faz 3 semanas, né? O nosso processo de divulgação e tal. Pareceu um representante da área veterinária, que quer expandir o mercado dele, quer ter outra coisa para oferecer, né? Então, esses desenvolvedores de área podem ser pessoas... Por que não? Podem ser pessoas com perfil comercial e que vão fazer essa rede de relacionamento com o dentista. Então, a gente já tem algumas pessoas que são dentais, tem alguns profissionais autônomos. Eles já frequentam o segmento, eles já têm uma carteira de clientes ali. Exatamente. O cara está lá em Uberlândia, o cara está lá em Londrina, ele conhece a classe. E aí ele tem todo um treinamento conosco, a plataforma que a gente desenvolveu é totalmente focada para isso, então ele consegue cadastrar todos os dentistas e acompanhar todo o passo a passo que os dentistas dele estão fazendo, não estão produzindo e tal. Então é um processo bem claro.
E ele consegue desenvolver essa área, né? E aí ele ganha o comissionamento a partir do que os clientes dele comprarem. Então, a gente tem toda uma plataforma de apoio para isso também. Tem uma plataforma online de cursos. E isso traz ganho recorrente. Né? Porque eu abri um cliente, esse cliente vai ter performance e e aquele cliente fui eu que abri. Isso é legal. Vai ficar sempre na sua base. Claro. Entendeu? E essa base, ela tende a crescer assim de uma forma exponencial. Por quê? Eu abro um cliente hoje, mas eu abri 3, 4 no mês passado, abro mais 3, 4 esse mês. Exatamente. E são 8 que estão produzindo, depois 12, depois e aí... E a gente sabe que assim, o alinhador, o representante vai fazer a venda, vai fazer a visita, né? Como o dentista é muito inseguro ainda em tratamento com alinhadores, às vezes o cara precisa visitar 1, 2, 3 vezes para ele topar falar com a gente, para ele topar fazer uma consultoria comercial, para ele topar vir para o Horizon, né? A gente tem o Horizon online também para quem está à distância. Então, é um processo que às vezes pode demorar um pouquinho. Então, no começo, esse desenvolvedor de área vai cadastrando as pessoas e ele recebe por isso também, né? Como uma ajuda de custo, porque ele tem que visitar. Claro. E depois, quando de repente isso pode... Vamos supor que na área dele ele já cadastrou todo mundo que ele poderia. Aí ele já vai estar numa fase que os ganhos dele vão estar na comissão, né? De venda. Porque esse cara que ele visitou há 1 mês, 2 meses atrás já vai estar começando a vender. E a gente percebe assim, a maior dificuldade do ortodontista é fazer a venda do primeiro caso de alinhador. Por quê? Para isso ele precisa confiar no aparelho, ele precisa saber vender e ele precisa olhar para a jornada do cliente para que o cliente possa entender esses diferenciais de um tratamento que vai custar muito mais do que o que ele está acostumado em sistema de manutenção, né? Muito mais não, né? Porque são tratamentos bem mais curtos. Sim. E que se você somar o valor de parcela por 4, 5 anos de aparelho fixo, vai dar bem mais caro, fora o custo biológico, mas normalmente as pessoas não fazem essa conta, né? Então, a maior dificuldade deles é vender o primeiro caso. Depois que vendeu o primeiro caso, a coisa flui. Então, eu sei que é um colega que eu vou trazer, que eu vou pegar na mão, né? A nossa equipe, a gente tem uma equipe comercial interna, uma equipe comercial externa, estamos agora com o diretor de expansão também. Vai ter um pouco mais de investimento nesse colega no começo, né? Mas depois flui. Então, assim, a BU, no momento, poxa, eu não vendo um produto que é objeto de desejo dos ortodontistas, é objeto de desejo dos pacientes. Os ortodontistas ainda têm uma certa resistência. Porém, é mais do que fato que isso vai ser quebrado em algum momento e que os alinhadores vão fazer parte da realidade, não como um substituto do bracket. O ortodontista tem a liberdade para tratar com o que ele bem entender, inclusive de misturar as duas coisas, que eu faço muito também. Põe um bracket num dente ou em 2, põe um alinhador. O planejamento e a inteligência é do ortodontista, né? Então, não tem essa de tipo, ai, nossa, mas você ainda usa brackets? Eu uso o que o paciente precisar. E o que eu tiver segurança em utilizar. Essa é a chave do sucesso em termos de entrega, né? De tratamento. Então, vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho mais no começo, mas a hora que esse mercado, de fato, né, expandir, como a gente já está há um tempinho, né, as pessoas vão lembrar da gente, se Deus quiser. Com certeza. Agora, me diz uma coisa, né? Vamos falar um pouquinho de maternidade, de vida familiar. Esses, tradicionalmente, não é clichê. Eles costumam ser desafios adicionais para as mulheres que empreendem, né? Sem dúvida. Eu tenho amigas executivas que precisam viajar, que precisam se locomover para o mundo, né? Sim, sim. E eu fico olhando aquilo e eu vejo o tamanho desse desafio. Parece ser uma visão meio machista de mundo, mas relacionamento afetivo de mãe com filho é completamente diferente. Total. De relacionamento de pai com Isso filho. Isso é bom, que um segura e protege, o outro avança para o mundo. Isso, e a gente foi muito criado para aquele negócio do homem na rua, da mulher em casa. Me fala uma coisa, os desafios paralelos dessa jornada, né? O teu relacionamento, o teu cotidiano com o Joaquim, a participação dele nesse processo, como é que está sendo isso aí para você? Eu tenho um filho, né, de 16 anos, né, o Joaquim, eu falo meu bebezão. Ele está morando agora nos Estados Unidos, foi fazer intercâmbio, tá lá faz... Tá jogando futebol, inclusive. Tá jogando futebol, Pô, que legal. Tá 2 meses lá. Diz ele que de lá ele vai para Espanha, que não volta nunca mais para cá. Abusado, né? Mas assim, eu me divorciei, o Joaquim tinha 9 meses, ele era muito pequenininho. Sim.
Então, sempre foi uma jornada tripla, literalmente, Sim. né? Porque eu estudava e trabalhava de dia, e de noite eu chegava, o Jojo, né? Enfim, as demandas de uma criança. Mas a minha sorte é que o Joaquim sempre dormiu muito cedo, e sempre dormiu a noite inteira, né? Ele dormia às 7 da noite, acordava no dia seguinte, 5 e pouco da manhã. Sim. Então, eu sempre tive espaço para poder trabalhar, estudar à noite. Isso foi na época da minha formação, que ele era mais pequenininho, né? E depois, conforme ele foi crescendo, o Joaquim sempre participou de tudo. O Joaquim ia em feira comigo, o Joaquim ia em congresso comigo, o Joaquim... Ah, que legal. Eu levava, porque, vou para São Paulo, filho, vamos também, tal, não sei o quê, né? Ele sempre frequentou o consultório, então, para ele sempre foi meio que uma parte da vida dele, assim, sabe? Nunca existiu nenhum tipo de cobrança, nunca existiu, mamãe, você trabalha demais. Pelo contrário, assim, ele entende a minha paixão, e ele, hoje, mais mocinho, ele pergunta, tipo, mãe, ele tá lá, mãe, e aí, como é que tá indo a Biu? Ah, que legal. Como é que tá a DVI? Mãe, você foi na reunião de não sei o quê, né? Então, assim... Ele tem uma área de preferência, assim, algo que ele goste mais? Jogar futebol. Jogar bola, que delícia. Assim... Ele é muito, 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 muito genial na área de exatas. Mas eu não sei se ele tem desejo de seguir nisso, assim. Nada ligado à tecnologia, por muito enquanto? Também, muito. Que tem muito a ver com matemática, né? Muito. Por isso então, que eu perguntei. Ele fica muito nessas coisas de computador, de programação, essas coisas. Mas quando a gente pergunta, filho, o que você vai fazer? Ele fala, não tenho a menor ideia. Mas assim, em termos de legado, de seguir, ele desde pequenininho ele fala que a única coisa que ele sabe é que ele não vai ser dentista. Mas o conhecimento dele em tecnologia pode ser fundamental para o negócio eu falei, da filho, família. Não tem problema, você não precisa ser dentista, você pode administrar os negócios, você pode tocar as coisas, né, enfim, mas brincadeira. Eu deixo ele muito à vontade em relação a isso, sabe? Até ontem eu estava numa reunião com os advogados que estamos fazendo o planejamento, acordo de sócios da DVI, que a gente geralmente faz uma vez por ano e tal, e a gente estava falando sobre processo sucessório, né? E talvez, assim, pensando na minha pessoa, né, pelo Centro Lira, pela BIU, pela DVI, eu não vou ter quem toque, né, no sentido assim, porque a gente acha que quem tem que tocar é dentista, que é uma visão errada, né. Eu não descarto planejamento sucessório, um processo de venda, né, um M&A, alguma coisa assim nesse sentido, né, que também poderia ser uma solução, mas isso eu penso daqui, sei lá, 15, 20 anos, né, E o Joaquim, ele já está convidado desde já, né, quando ele assumir a área de tecnologia da BIU, ou quando ele for jogar com o Messi, né, que também é uma boa expectativa, que ele venha participar aqui. Um super abraço para o Joaquim. E já que falamos em tecnologia, eu quero mandar um abraço todo especial e carinhoso para o pessoal da CIA Técnica, que nos patrocina, que nos prestigia, que tem nos ajudado a trazer gente tão legal e tão interessante quanto a doutora Aline Lira. Aliás, é a primeira vez que eu chamo de doutora, porque a gente já está num nível de familiaridade aqui que tá complicado. Mas, CIA Técnica, obrigado pelo patrocínio, pela amizade. E esse é o propósito, trazer gente bacana e contribuir para o lado fazedor da vida. E por falar nisso, Aline, a gente tem um momento aqui, que é um momento que eu chamo de fazer o quê? Momento fazer o quê? Né? Então eu fico imaginando o seguinte, essa tua experiência como mulher que empreendeu, ela é fundamental, né? Para tantas outras mulheres que têm sonhos, que têm projetos de vida, que não querem ver as suas vidas limitadas por conta do gênero. Sim. Ah, não, então, eu tenho que ficar aqui abafadinha. Sim. Tem uma frase que me dá náusea, quando falo assim, por trás de um grande homem, eu quero sair batendo. Imagina nós. Não, é um absurdo, é antigo, é velho, é ultrapassado, é anacrônico, né? Mas assim, a pergunta que eu te faço, você tem algumas dicas específicas para as nossas colegas que estão aqui assistindo Fazer o Quê e querem seguir uma trilha de empreendedorismo? O que você recomenda de prático, de útil, de verdadeiro para essas pessoas? Acho que a primeira coisa é entender e ter a segurança de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? A gente pode estar em qualquer lugar. Se eu quiser mexer com TI, se eu quiser ser
palhaço de rodeio, se eu quiser ser dona de casa, se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa é a primeira coisa, porque a gente tem uma questão de cultura e de criação quais são os lugares, né, que a gente pode conviver com tranquilidade. Te falar que é uma coisa fácil você empreender no mundo que é dos homens, não é. Tem muitos momentos que é mais complexo, a gente precisa pensar em muitas coisas, mas você vai desenvolvendo técnicas, assim, sabe? De como ser ouvida, de como se impor, de como mostrar o seu ponto de vista. E a inteligência da mulher nesse sentido é muito diferenciada, né? Verdade. No relacionamento homem-mulher, por exemplo, né? Claro. Se a gente pegar, né? Então, a primeira coisa o teu lugar é onde você quiser, né? A segunda coisa, eu acho que é paixão. Eu acho que a gente precisa saber pelo que você é apaixonada. E se a gente for empreender em algo que a gente tem muita paixão, eu acho que as chances de darem certo são muito maiores, né? Porque é isso que eu brinco, né? As coisas vão acontecendo, parece que é sem querer, mas não é, porque você está tão engajada, você está tão envolvida, você está respirando o teu negócio, está respirando o teu propósito, você está no banho, você está pensando, né? Então, é diferente de você pensar primeiro no dinheiro e aí achar uma metodologia. Primeiro, você tem que pensar no que você ama, que o dinheiro vem, né? Então, essa sequência eu acho que é diferente. E principalmente, eu acho que é se livrar das culpas. A mulher, socialmente, ela parece que precisa sentir muita culpa. Se ela está trabalhando, ela está longe do filho. Se ela está viajando a trabalho, ela está longe do filho, ela está longe do marido. Se ela está sem tempo, a casa está bagunçada. Nossa, ela não é uma boa dona de casa, né, e tal. Então, a gente tem muitas culpas sociais que foram sendo impostas para a gente ao longo da vida, que isso pega a gente ainda no âmago em muitos momentos. E eu sempre faço um exercício assim, eu não tenho todas as condições de fazer tudo o que eu quero sempre, eu preciso sempre de ajuda, sim, em vários âmbitos, mas a minha missão é tentar fazer o melhor que eu posso dentro daquelas condições que eu tenho naquele momento, né? E para não pirar, eu vou estabelecendo batalhas por prioridade. Então, por exemplo, essa semana a prioridade é de resolver isso. Tem outras coisas bombando. Isso aqui dá para esperar? Dá, então eu vou pôr aqui, a semana que vem a prioridade é essa, entendeu? Escolhendo, né, e eu faço esse exercício até na minha agenda do Google. Legal. Eu agendo por cor de semáforo. Então, o que é extremamente importante no vermelho, amarelo e verde. Aí o verde eu sei que eu posso ir remanejando, né? Então, é isso, é não precisar dar conta de tudo ao mesmo tempo. Todo mundo tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, nada. Tem que falar, não dou conta essa semana. Pode ficar para a semana que vem, porque essa semana eu vou viajar com meu filho, sabe? Essa de se livrar das culpas é sensacional, né? Porque eu lembro, eu tive uma pessoa que me influenciou muito, né? E eu um dia liguei para ele, um orientador espiritual mesmo, eu liguei para ele e falei, cara, eu estou saindo de casa mal, porque eu tenho uma filha pequena que ela chora muito porque eu vou viajar. Ele rapidamente falou, olha, quem está colocando isso nela é você, né? Porque a partir do momento que ela compreender que aquilo é um exercício coletivo, que é normal, que aquilo que você não está fazendo para você está indo para uma festa, você está indo para uma boate, você está indo se divertir, ou você está indo construir algo pela família. Sim. Então, é um exercício coletivo. Tira qualquer culpa em relação a isso, vai tranquilo. Muito legal. Vai, né? Que legal essa dica tua. Pensando nesse sentido, né, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, por exemplo, o Joaquim nunca foi uma criança que deu trabalho quando eu saía para trabalhar. Eu acho que, de alguma forma, isso para mim era tão claro. E eu acabava também, passando para ele, né? Nunca precisei sair escondido, nunca precisei mentir, nunca precisei fingir que eu ia no banheiro e desaparecer para ir trabalhar ou para ir para a escola. Ele nunca me deu trabalho para ir para a escola também. Ele é um menino muito bom. Que legal. Para frente. Aline, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade. Você não tem ideia da utilidade do que você passou hoje aqui para as pessoas. Imagina, né? querido. Desejo que a Biu cresça infinitamente, eu também. entendeu? Ela vai. E tenho certeza que ela tem toda a vocação, todo esse talento, esse teu comprometimento com a qualidade da prestação de serviços.
esse cuidado maternal. Eu vejo que quando você fala com o teu colega, você faz questão de falar com a secretária do teu colega, você faz questão de levar isso para o interior da clínica, né? Os cuidados, a humanização no atendimento. Então, tudo isso certamente contribuirá para uma BU cada vez melhor e maior. Te agradeço do fundo do meu coração. Agradeço você, meu querido, por esse espaço, por essa oportunidade. Primeiro podcast da vida. Pô, que a legal, gente nunca esquece. Que legal. Primeiro de muitos. Espero que eu esteja parecendo calma, porque por dentro eu tô suando. Não, você mandou muito bem. Você mandou muito Mas te agradeço bem. imensamente pela oportunidade, pela lembrança e por poder contar também um pouco da minha história. Às vezes a gente vive numa correria tão grande que a gente não para lembrar e apreciar a jornada, né? E quando você conta para alguém, é uma nova oportunidade de você falar, pô, que legal tudo isso que eu fiz, né? É verdade. É uma autovalorização também que às vezes a gente precisa tomar fazer. Contato com o passado. É muito legal, né? Isso aí. De onde a gente veio. Te agradeço, Querida, meu amigo. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, é isso. Eu quero sempre contar com a tua presença aqui. E quero que você curta, que você compartilhe, que você ative o sininho, que você dê um joinha, que você mande essa mensagem para muitas outras pessoas que querem fazer as coisas. Muito obrigado pela tua presença. Lembre-se que a gente lança num dia no YouTube, no dia seguinte está no Spotify. Conto com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença de vocês aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Fazer o Quê? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Aquele tchau. abraço, valeu.